Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí para mais um vídeo do Peixão, um vídeo onde a gente vai falar de notícias que ocorreram, né? E um tema aí que muitos querem saber, mas que tá andando bem pouco, né? Bem devagar. Mercado da bola envolvendo o Peixão. E que satisfação, né, Rafa? Uma primeira vez junta no ano aí, finalmente. Acabou as férias pra gente, agora vamos voltar a foco total aí no canal, na página. Começamos por onde? Então vamos começar aqui pela entrevista do Raniel, então a apresentação do Raniel, nosso camisa 12. A 12 que até poderia ser do Vladimir, mas... Né? Eu estranhei, inclusive. Pô, talvez cadê o seja um sinal de Vladimir? que o Vladimir vai ser negociado, né? Então eu pensei nisso também, porque o Vlad é o eterno 12 do Santos, eterno 12 do Santos. Exato. Mas ele comentou meio que ele tinha que vir pro Santos alguma hora, né? Que o Santos já tinha tentado contratar ele algumas vezes. E aí o que foi mais legal da entrevista dele foi que quando perguntaram sobre o Gesualdo, teve duas coisas que ele focou um pouco mais. A primeira que ele falou foi que o Gesualdo dá muita atenção para todos, para titulares e reservas, meio que ele falou, faz todos os jogadores se sentirem muito importantes. E também falou que o Gesualdo trabalha, que é muito duro nessa parte de cobrança e que os jogadores têm treinado muito nesses primeiros dias. Então, mais uma entrevista que traz referências muito boas desse começo de trabalho do Gesualdo. E aí, a outra coisa que marcou o Santos, um fato, é uma coisa que não é novidade também. Não é novidade, né? Tipo, poderia passar despercebido, porque é o dia a dia do clube, né? Exato. Cedo ou tarde isso acontecer. Estranho seria se ele aparecesse, né? Se ele... De quem que a gente tá falando? É claro, do Minhacher, Diogo Minhacher Vitor. Mais uma vez faltou nos treinos do clube, sem dar explicação nenhuma. Depois saiu que ele foi acompanhar o nascimento do filho. Mas, cara, saiu no meio de dezembro do ano passado que o filho dele nasceu nessa época. Só se ele fez um filho, tipo, igual Coelho, assim, rápido pra caralho, agora... Você ia falar igual Cueva. Não, o Cueva não tem nem disposição pra isso. Mas aí o Diogo Vitor parece que tirou licença maternidade, não vai vir mais treinar. É um cara que, pra mim, é um caso perdido. Pra mim eu acho também. que foi muito bonito lá quando ele caiu no doping, que teve a palestra com o Casagrande, falando da parte humana e que o Santos ia tratar e ajudar ele. Mas ele já mostrou diversas vezes que não tá merecendo esse apoio. O Santos, bancou ele durante toda essa fase de formação do atleta. Salário profissional, bom salário. E mesmo assim ele não demonstrou que merecia isso tudo, que merecia suporte da torcida, do clube. Então acho que é um caso perdido. É um jogador que infelizmente a gente vai ter que rescindir assim que der, apesar de ele ter mostrado que tinha um potencial técnico, né? Que ele tinha bola, né? Então, Rafa, eu já vou um pouco além. Pra mim ele nunca mostrou nada, velho, de verdade. Pra mim foi só o gol contra o Corinthians lá, que qualquer um poderia fazer. Depois eu nunca vi nenhuma boa partida dele, velho, sinceramente. Longe de ter essas trilhões de chances que ele teve. Beleza, todo mundo merece uma nova chance e tal, mas até aí você não pode abusar no limite disso de chances, né, velho? Sim. Eu nunca gostei do futebol dele. Pra mim sempre foi um absurdo as chances que ele teve comparado com o rendimento em campo. Eu não vou ficar julgando ele aqui e tal, pra mim é um caso perdido o que também. marcou mais, né, o descaso dele com o Santos, consequentemente com a torcida. Chega, então né? já deu do Diogo Vitor, vamos até parar de falar aí sobre ele. E aí um outro assunto que saiu bastante do Santos nesses últimos dias foi uma reportagem sobre o Yuri Alberto, que mostrava duas coisas, né? A primeira, como ele tá fazendo para se manter em alto nível sem estar jogando, sem ter oportunidades em 2019, e foi isso, né, que levou ele a estar nessa seleção sub-23, apesar de ele ser um jogador sub-20, né, ele tá acho que com 19 anos, talvez seja 18, ele era a grande dupla de ataque do Rodrigo na base, aí os dois subiram juntos, o Yuri Alberto não conseguiu aproveitar as oportunidades da mesma forma que o Raio, mas também, né, quem que vai conseguir isso, aproveitar que nem o Raio, mas aí mostrou que ele tem feito muitos treinos físicos, ele tá voando fisicamente, alcançou a velocidade de 36 km por hora, que é quase o que o Bruno Henrique correu pelo Flamengo, o Bale pelo Real Madrid, para conseguir. Porém, agora, fomos surpreendidos novamente, ou talvez não seja mais surpresa de tanto que isso acontece. O Yuri Alberto é um jogador, né, que eu vejo um grande futuro no Santos. Porém, mais uma vez o Santos deu mancada, não renovou com o Yuri Alberto, e agora faltam apenas 7 meses para terminar o contrato dele. Então a gente tem risco de, quando ele voltar desse sub-23, né, que é o pré-olímpico, de ele sair do Santos de graça, assinar um pré-contrato.
Então é mais uma mancada que o departamento de futebol do Santos deu nesse último ano de 2019. Então podia ter renovado com ele começo de 2019, meio de 2019, que ia estar tranquilo. Então agora o que saiu no Globoesporte.com é de que os empresários dele estavam esperando uma proposta do Santos ao longo do ano passado, mas agora que faltam apenas 7 meses para terminar o contrato, eles vão esperar esse Sub-23 pré-olímpico para ver se ele se valoriza e sai para algum outro clube. Então vamos acompanhar ao longo dos próximos meses essa novela, né? Mais uma. E mais uma mancada, né? Pô, mais um jogador que a gente pode perder por não renovar o contrato a tempo. E o Yuri Alberto também tá um grande dilema se ele agora pertence ao Santos principal ou se ele foi meio que rebaixado pro time dos aspirantes, né? O time B do Santos. Mas vamos falar então sobre o time dos aspirantes do Santos, o Santos B. É um time que agora começa a ter um pouco mais de... Assim, sempre foi uma grande polêmica esse time. Muitas vezes... Tinha um goleiro de 70 anos, né? Muitas vezes foi constatado como um time de empresário, né? Tipo, jogadores tacam um monte de jogador lá meio pra fazer uma lavagenzinha, time de empresário, principalmente na época do Modesto, mas aí agora o Yuri Alberto acho que tá treinando um pouco lá. O Diogo Vitor era pra estar treinando lá, também não treinou. Vai representar uma das grandes mudanças entre o Sampaoli e o Gesualdo nessa transição da molecada pro profissional. Porque apesar do Sampaoli não ter dado muitas chances para os caras da base, os jogadores do Sub-23, Sub-20 treinavam muito com os titulares, né? O que chamavam de sparring. E foi dando uma cancha para esses jogadores. E agora o Gesualdo vai fazer diferente, né? E quem vai treinar vai ser a comissão do Gesualdo. Então os auxiliares do Gesualdo vão dar os treinos do Santos B. Então isso vai facilitar na transição, vai implementar no Santos B a mesma metodologia de treino do profissional, a mesma formação tática. Então já é mais um ganho aí que o Gesualdo vai trazer pra gente. Então agora vamos pro assunto que é tão esperado, mas que infelizmente não tem muita novidade, né? Já era esperado que não ia ter grandes atualizações sobre isso. Sim. Mercado da bola envolvendo o Peixão. Sim. Acho que por onde a gente pode começar? Então, Neilton foi oferecido para o Santos. Então, te fazer aqui 2 perguntas, Gui. Você acha que o Neilton seria uma boa para o Santos e por que não seria? Não seria uma boa para o Santos porque acho que de novos Neymares assim a gente já não precisa mais, né? Exato. Novo Neymar essa alcunha aí já fica no passado, cara. Pelo amor de Deus. Neilton. 2020, alguém me especula Neilton no Santos. Mas ainda. Podem ficar tranquilos, o Neilton tá mais próximo de se acertar com o Curitiba, que voltou aí para a Série A. Diretoria do Santos, ninguém do Santos nem se manifestou sobre isso, graças a Deus. Então o Neilton seguirá longe da Vila Belmiro. Aí depois a gente tem os 2 nomes do Cruzeiro que foram mais citados. O primeiro, o Léo, né, que tava, né, diziam que tinha sido oferecido, renovou, né, com o Cruzeiro, aceitou uma redução salarial. Isso. E vai continuar lá. Já não pode vir mais pro Santos, o Léo, zagueiro. E o outro, né, bom, acho que a gente não tem cones o suficiente no Santos, né? O Uribe não tá fazendo trabalho de cone o suficiente. E Dom aí Fredon. Foi especulado Dom Fredon. Acho que não tem chance nenhuma de vir, não faz o menor sentido vir. Mas saiu notícia na mídia hoje que tinha sido especulado, tinha sido oferecido, né, que o empresário dele estava oferecendo para vários times, entre eles o Santos. E tava oferecendo para vários times, aí você viu que nenhum se manifestou, né? Exato. O Fred é jogador que ganha de 800 mil, 1 milhão assim por mês. Não, tá louco. Já tá velho pra caramba. Tipo, se fosse em 2014, assim, 2015, eu não teria certeza se eu ia querer o Fred. Hoje em dia, muito menos. Não é notícia nossa, a gente não tá lá cobrindo o Santos. Mas saiu hoje uma notícia aí sobre o Fred, né? O nosso querido Vanderlei tem chance de, depois que a gente já gravou o vídeo que vocês estão vendo agora, ele já ter sido apresentado ou anunciado pelo time do Grêmio, provavelmente. Como tudo começou com o Grêmio oferecendo cerca de R$1 milhão pelos 60% do Vanderlei que são do Santos. Aí o Atlético Mineiro foi e ofereceu R$3 milhões por esse 60%. O Santos queria muito para vender ele para o Atlético Mineiro por 2 motivos, né? Esse primeiro financeiro e o segundo para não reforçar um rival de Libertadores. Porém, o Grêmio veio forte, igualou essa oferta e o Vanderlei pediu pessoalmente para o presidente do Santos para ser negociado para o Grêmio. O Grêmio é um time de Libertadores, um time que vem brigando por títulos, um baita time.
E aí acho que a tendência é o Santos liberar pro Grêmio, né? E tá lá todos os amiguinhos dele, né? Ferraz, assim, de braços abertos pra ele chegar. Braz, tá todo mundo esperando o Vandeco lá. O que a gente viu era que só faltava documentação, né? Pra ele ser oficializado como o novo reforço do Grêmio. Um outro fator que tem ainda feito demorar um pouco mais essa negociação, que tem atrasado o final dessa negociação, é o fato de que os outros 40% do Vanderlei pertencem ao time do Curitiba. E o Santos está negociando a venda dos 60%, e aí o Curitiba não ganharia nada com isso. Então o Curitiba também está interessado nessa negociação, está fazendo uma pressão para receber alguma coisa, e esse é um dos motivos de não ter ainda finalizado essa negociação. Porém vai ter um lado bom a saída dele, né, Gui? Tipo, ele já tinha certa idade, o Everson, um goleiro bem mais novo que ele. Não bem, mas mais novo, consideravelmente mais novo. E o Santos aí calcula uma economia aí de 10 milhões por ano, né? Com a saída do Vanderlei. Ele tinha um salário alto, bem alto, mais praticamente o dobro do Everson, né? E aí uma economia... O Vanderlei tinha um salário que ele merecia por tudo que ele jogou e pelo que ele joga. Eu acredito que ele vai catar muito bem ainda no Grêmio. Mas é que ele tava no banco. Mas é um time como o Santos. A situação financeira que o Santos tem, a gente não se pode dar o luxo de ter um jogador recebendo um salário tão alto no banco. Ainda mais aqui a gente já tem um monte de jogador encostado ganhando muito, como o Cueva, Brian, o Líbio. Que não estão encostados, estão no elenco treinando, mas que a gente não são sabe. Os encostos. São incógnitas. Talvez o Brian não seja tanto incógnita, já é uma certeza que ele encosto, não vai dar em nada, mas a gente não pode ficar com tantos jogadores de salário alto assim, então infelizmente vão ter que se desfazer do Vanderlei. Foi bom enquanto durou, vou sentir saudade, serei eternamente grato. E outra coisa, Rafa, coisa rápida, o Mirassol fechou a contratação por empréstimo do Romário até o fim do Paulistão, só até o fim do Paulistão. Então, depois que acabar o Paulistão, ele deve ser emprestado para algum outro time. Exato. Quanto mais longe ele estiver, melhor. E o Rafael Longini emprestado até o fim do ano para o CRB também. Isso aí. Boa sorte aí, Longini, também. E para finalizar o que a gente tem para falar de mercado, é uma notícia que saiu hoje da Gazeta, né, que tem o Lucas Musetti, um dos principais caras que acompanham o Santos de perto, falando que o Gesualdo avaliou bem o elenco do Santos, gostou dos jogadores que ele viu e que por isso o Santos não deve ter pressa no mercado. Então, o que a gente pode esperar é um Santos bastante pontual no mercado, tentando fazer uma ou outra contratação, o que eu acho que é uma coisa boa para um ano como esse, um debate que a gente estava até discutindo as nossas opiniões, vamos passar agora para vocês, que é o seguinte, assim como no ano passado que teve Copa América, esse ano tem Copa América e Olimpíada. E a Libertadores a Libertadores, as oitavas de final são só depois assim de Copa América e Olimpíada. E também o Brasileirão só vão ter coisa de nem 5, 10 rodadas pré-Copa América e Olimpíada. Então acho que o Santos pode ir com calma agora, com o que tem, vai testando, vai vendo onde precisa, vai fazendo as suas negociações meio escondido, né, negociações sigilosas, para se reforçar mesmo no meio do ano, que foi o que o Flamengo fez no ano passado. É lógico, tem devido às proporções de dinheiro para investir, etc. Um próprio diretor do Santos, né, já alegou que vão ser 2 ou 3 contratações, 2 já foram, né, que foram o Madison e o Roniel, e vale ressaltar, contratações sem custo nenhum, foram trocas em definitivo. Então eu não sei se vai chegar um terceiro reforço, acho que vai depender do Gesualdo avaliar, mas claro, não deve ser algum gasto exorbitante, deve ser alguma oportunidade legal de mercado, alguém que tá talvez meio dependa de uma venda do Veríssimo. Então, alguém que tá encostado no mercado, alguém que tá encostado em algum clube, ou em fim de contrato que poderia vir de graça, aí vai entrar bastante o trabalho do que tá se mostrando competente, o William Thomas, né, nosso diretor aí. Pode ser que ele enxergue uma oportunidade legal de mercado, traga algum jogador pontual e meio que feche o elenco, assim, pelo menos até o meio do ano, para esse primeiro semestre. Mas fato é que o Gesualdo ainda tá avaliando o elenco, ele ainda tá vendo... ele pediu até pro Pérez segurar os jogadores negociáveis, pelo menos os titulares. Sim. Ele ainda tá com a comissão fazendo uma avaliação geral. Eu acho que na próxima semana, a partir da próxima semana, já vai ter algo mais concreto. Pode ter algumas negociações de jogadores que estão voltando de empréstimo. Então, quem volta de empréstimo, atualizando a lista total dos que já voltaram e já foram emprestados, só sobrou o que não foi emprestado ainda, Vladimir. O Daniel Guedes está punido ainda pelo doping, não tá?
Daniel Guedes, Guilherme Nunes, volante, Arthur Gomes também, por fim é ele. Mas acho que o que é meio consenso, o que a gente mais precisa hoje pro elenco é um lateral esquerdo para repor o Jorge. Eu acho que o Felipe Dino não tem nem futebol para ser titular, mas a gente precisaria de um reserva. Zagueiro, a gente só vai precisar contratar se o Veríssimo realmente for vendido. Acho que se o Veríssimo continuar, não tem a necessidade, apesar da perda do Gustavo. Lateral direito a gente tá com o Madison e o Pará. E aí pro meio e pro ataque a gente continua com as mesmas opções do ano passado. Eu acho que são boas opções e que a gente não precisa ter pressa nem ansiedade para trazer qualquer cara só por trazer. Trazer só se for uma oportunidade muito boa. Lembrando que o Pará também é o nosso canivete suíço, né? Ele pode fazer tanto a direita quanto a esquerda. Então, às vezes, de repente, o Madison joga um jogo na direita, o Pará pode desenrolar na esquerda, né? Quem sabe? Até com o São Paulo ele já teve chance, assim. Exato. Mas, lógico, precisa de uma contratação para lateral esquerda, sim. E comenta aí, vocês acham que o Santos tem que ir rápido e contratar mais gente? Ou vocês concordam que o Santos pode ter um pouco mais de calma nesse mercado? As posições mais carentes, a gente quer ver também a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Obrigado aí por assistir mais um vídeo. Se inscreve no canal, segue @SantosDepressivo, Facebook e Instagram. E é nóis. É o Tudo pelo Santos. Tamo junto.